e vim falar com vocês hoje sobre evolução espiritual. O que eu puder contribuir dentro do que eu busquei, dentro do que eu vivo. E de antemão eu já lhes digo e lhes peço que abram seus corações para que a gente possa, sem julgamento, entrar numa percepção maior ou reforçar o que nós já temos de compreensão desse tema. Tá certo? Gratidão pela presença de todos. E vamos lá. Pensando nesse trabalho que não é feriado nunca, que não se pode parar nunca e de que não há descanso, nem quando descansamos. Pensamos descansar, que é a evolução espiritual. É o trabalho mais importante, mais bem remunerado que possa existir, de maior satisfação que possa existir, pois é o trabalho da nossa alma, o trabalho de descobrir quem somos e chegarmos à nossa meta, que é e sempre será o Criador. Então hoje o Dia do Trabalhador é para todos nós, hoje e para todos sempre. Até que tudo se funda no Uno, o Dia do Trabalhador é um dia de trabalho. E são todos os dias. Então vamos trabalhar. Bem, evolução espiritual. Eu encontrei uma coisa que diz assim. Evolução espiritual é a ideia filosófica, teológica, esotérica ou espiritual de que a natureza e os seres humanos e ou a cultura humana evoluem. Dentro dessa ampla definição, as teorias da evolução espiritual são muito diversas. Então a gente vai ver algumas visões de forma breve, sem nos aprofundar, porque não há tempo, e que vocês podem buscar mais sobre isso depois, e citar algumas coisas que se falam sobre a evolução espiritual. Vamos começar com uma frase de Lavoisier que diz assim, que a gente conhece. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O mundo vegetal, o mundo animal, o hominal e todo o universo evolui sem parar. O homem, tendo tudo isso que existem nas plantas e nos animais, domina todas essas espécies, né, com uma inteligência especial que é ilimitada e que lhe dá a consciência de um futuro e da percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus, ou assim deveria ser, né? Bem, na Kabbalah, brevemente, a árvore da vida é um dos símbolos mais importantes. Associada à criação do universo, traz em cada séfira os aspectos de Deus dentro de cada ser humano. A coroa, a sabedoria, a compreensão, a compaixão, a beleza, a justiça, a vitória, a renovação, o fundamento e o reino. Os caminhos evolutivos que unem a sabedoria celestial e o caminho do plano terrestre, somados aos preceitos e leis entregues por Deus a nós, os homens. No Espiritismo, a evolução espiritual é consequência da chamada lei do progresso. De acordo com esta crença, o espírito passa por diversas encarnações progressivas, mantendo a sua individualidade em cada uma antes e depois, até alcançar a perfeição, tornando-se assim um espírito puro, em mais alto grau da escala espírita. Para a maior parte da comunidade científica, o Big Bang, a explosão, né, que há cerca de 13,8 bilhões de anos deu origem à expansão do universo, é o que traz para eles a explicação de evolução. Já a teoria da evolução, iniciada por Charles Darwin, prega que os seres vivos não são imutáveis e se transformam de acordo com sua melhor adaptação ao meio ambiente, pela seleção natural. Na visão cristã, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Segundo o Papa Francisco, numa citação que ele fez, o homem foi criado com uma característica muito especial, a liberdade. E recebe a incumbência de proteger a criação divina. Mas quando essa liberdade se torna autonomia, destrói a criação e o homem assume o lugar de criador. Bem, então diante dessas explicações sobre evolução e de muitas outras que existam e mais amplamente explicadas, podemos concordar então que evolução não é uma escolha, não pode ser uma escolha, né? É uma lei que existe para todos. Só nós podemos então, nesse momento de saber que a evolução existe e é uma lei, nós podemos somente escolher evoluir
pelo caminho do amor ou pelo caminho do sofrimento e da dor. Mas evoluímos todos. Contudo, como eu disse no começo, evoluir de um lugar, para você sair de um estágio aí a outro, você precisa abandonar alguma coisa que você acreditava para dar espaço. Então requer um espaço, requer um recipiente que tenha o que receber de conhecimento e de sensações de evolução. Então a gente precisa um pouco, sem julgamento nesse momento, abrir um espaço na nossa mente, no nosso coração, para receber. E é esse o convite que eu lhes peço a partir de agora, tá bom? Bem, qual é o objetivo da evolução, hein? Qual é esse objetivo? O objetivo principal da evolução espiritual é resgatar em nós a consciência de nossa verdadeira natureza divina, nossa essência, que é unificada ao todo, à fonte e ao Criador, né? Que são uma coisa só. É lembrarmos quem nós somos, a essência divina que somos e não o que nos tornamos quando chegamos aqui. Agora, existe uma dificuldade nesse progresso todo de evolução, porque muitos passam a acreditar na ilusão de que são um corpo, de que são a matéria, e de que, né, que são o corpo e não de que tem um corpo. Passam a acreditar que tem uma alma e não que são uma alma que utilizam-se de um corpo. Porque tudo que nós conseguimos crer, não todos nós que estamos aqui, porque já estamos no caminho, mas muitas pessoas que não conseguem entender essa evolução espiritual ou a necessidade dela, estão muito apegados ao que eles conseguem ver, tocar no mundo material. Os nossos ossos, membros, nossa pele, nossos músculos e tudo que está à nossa volta aqui, né? E só conseguem ver isso como realidade. E isso é o que dá para todos, inclusive para nós que ainda estamos no caminho, estamos à mercê ainda de todo o nosso egoísmo, a dualidade e a separatividade. A dualidade e a separatividade é o que nos afasta do nosso caminho de evolução espiritual. E torna-se desafiador, né? Nos libertarmos desse pequeno eu, que pensa que para ter compreensão mental precisa tocar, controlar, reagir diante da matéria. E se esquece, pelo menos de uma informação científica, de que matéria é energia. E que essa energia que é a matéria, acelerada, bem acelerada, a matéria vira energia, depois vira luz, depois vira espírito e depois é Deus. É a mesma centelha, a mesma matéria, só que energia de forma diferente, acelerada de forma diferente, e tudo é essa energia. Só que muitos acreditam só no que podem tocar e ver e controlar, e assim prejudicam sua evolução. Por que isso acontece? Porque nós não temos a compreensão do que é o mistério da vida. Porque aqui, ó, tem uma definição de compreender. Compreender é conter em si, é estar nesta natureza, é estar ou ficar incluído, abranger-se de algo. E nós não conseguimos, nesse plano, nos abranger do que é esse mistério divino, do que é esse mistério da vida. Não é possível pela dualidade. Mas quem está no caminho e percebe com o eu maior, perceber nós conseguimos. Com o eu maior, com esse eu desperto de que estamos nessa matéria, mas existe algo maior que controla tudo isso e que nos evolui, independente de querermos, nos evolui. Com essa percepção do eu maior, é possível sentir esse mistério. Mesmo que nós não possamos tocá-lo, compreender, explicar, mas nós podemos saber que fazemos parte dele. Então, evolução espiritual nada mais é do que caminhar em harmonia com as leis naturais que regem todo o universo. As leis. Uma pessoa, ela pode até estar bem acomodada e achar que não está evoluindo, né? Que não se preocupa com isso, que nunca nem pensou nisso, nunca fez nenhuma pergunta interior muito forte. Pergunta essa que vem para todos em algum momento da vida, e assim esperamos, né? Mas ela está evoluindo sim. Todo e tudo evolui. A diferença é que, consciente do que é essa evolução e consciente das leis espirituais, podemos amenizar e passar com mais paz pelas adversidades que a vida nos traz nessa escola bendita, divina, de muito exercício, de muito aprendizado,
onde somos pequenos diante da criação e que somos grandes e somos iguais, semelhança, quando nos entendemos e unimos a ela. Nessa escola, onde nós devemos honrar muito a passagem por aqui, nós temos muitas dificuldades. E essas dificuldades, numa pessoa que não tem consciência de evolução espiritual, tudo que acontece na vida dela, de todos nós, vem para evoluir. Tudo que acontece, todas as pessoas que interagem conosco, todas as situações, todas as perdas, dores, acontecem para trazer algum ensino. E se esse ensino veio dessa forma, é porque é dessa forma que você buscou evoluir. Porque existem outras. Não existe caos no universo, não existe. Tudo é ordenado, tudo segue uma organização através dessas leis universais, né? Não tem mimimi no universo. Imagine você se não existisse essa ordem. Se de repente de manhã o sol falasse assim, hoje eu tô com preguiça, não quero nascer não. Não vou nascer. Fica tudo aí escuro e frio. Ou se a lua falasse, não vou mudar de fase. Não vou mudar de fase. Né? O que aconteceria com as nossas marés? O que aconteceria com o planeta? Né? O que aconteceria se qualquer uma das coisas que existem e que por mais que não compreendamos, nós utilizamos, se a eletricidade, se o magnetismo, se a gravidade, se a malha magnética da Terra, se tudo que existe de supremo agindo sobre isso, resolvesse dar um tempo, indisciplinadamente não funcionar. Então não existe caos no universo, não existe nada que não seja ordem e lei. E que nós só temos a nos harmonizar e encaixar essas leis na nossa vida. Não é nem encaixar a palavra, caminhar com elas, né? Toda dor, todo sofrimento, toda crise, conflito, doença, né? Toda manifestação de que nós passamos nessa terra, tudo isso são as leis agindo sobre nós. Porque as leis, elas geram multas, né? Elas geram multas. Assim como o plano terrestre teve que organizar tudo que nós vivemos aqui com leis, porque senão seria um caos absoluto. Se o universo não tivesse nenhuma lei, seria caos também. Mas existe e é organizado. Então aqui no planeta Terra temos leis, as leis dos homens. Provavelmente quem as criou se inspirou nas leis divinas para ordenar. Se inspirou na ordem divina porque viu que precisava de uma ordem, senão estaríamos todos fazendo o que quiséssemos e pronto. Estaria tudo uma bagunça. E olha que com as leis tudo está bagunçado, né? Bastante. O que acontece com essas leis? Quando a gente vai num trânsito na rua e acelera o carro além da conta, e quando a gente passa um farol vermelho, ou quando a gente rouba, ou quando acontece qualquer coisa, a gente recebe uma punição das leis da Terra, não? Somos aprisionados, somos multados, temos que pagar por isso. E aí a gente às vezes reclama, coloca a culpa nisso, naquilo, tenta justificar porque cometeu esse erro, mas vai lá e paga, porque se não pagar não tem como viver aqui, né? E aí o que acontece é que as leis universais acontecem do mesmo jeito, elas se manifestam da mesma maneira, elas mandam multas. Só que não vem com boleto e código de barra. Vem com as reações às nossas ações. Vem com feedback do que acontece quando a gente age inconscientemente. Então, se eu ajo com arrogância, com preconceito, se eu ajo com egoísmo, se eu prejudico alguém, existem muitas leis do universo, mas, por exemplo, a gente conhece muito a lei do retorno, e essa lei do retorno traz de volta em algum momento da vida essa multa. E às vezes a gente nem consegue compreender de onde veio a multa, mas se a gente for dar uma olhadinha lá atrás, a gente sabe que cometeu uma infração. Então as leis do universo existem para o nosso mais alto bem. Para o mais alto bem de tudo. E estar em harmonia com elas é a evolução espiritual. Então, caminhar harmonicamente com essas leis é estar nesse caminho. O acaso, como muitas pessoas acreditam que só existe o acaso, as coincidências, né? O acaso nada mais é do que a medida da nossa ignorância sobre essas leis. Mas mesmo agindo com essa ignorância, operam-se as leis e operam-se a evolução. Opera-se a evolução por amor ou pela dor. Então, são muitas as leis divinas, não conheço todas, mas as poucas que a gente pode narrar aqui são suficientes para que a gente possa se alinhar na harmonia com elas e buscar mais saber sobre cada uma delas, vale a pena.
as leis da unidade divina, da vibração, a lei da ação, a lei da correspondência. A gente poderia falar muito tempo sobre cada uma delas, não temos tempo, mas busquem saber. A lei de causa e efeito, que é a que a gente conhece mais, esse bumerangue, o feedback sobre nossas ações no mundo. A lei da compensação, a lei da atração, a lei da transmutação, da relatividade, da polaridade, do ritmo das coisas, do gênero e muitas outras. Então, tendo leis e sendo elas aplicadas diante das nossas ações, não existe vítima no mundo. Desculpa. Esse tipo de vampirismo que a gente aplica sobre nós mesmos e sobre o universo e sobre as pessoas não existe. É coisa da criação da cabeça da gente. Não existe vítima. Existem, sim, reações às ações dessa pessoa, de todos nós. Então, nós temos uma missão a ser realizada aqui, um trabalho, um dia do trabalhador, todos os dias, incansável, não é só de 8 horas, é de 24 horas por dia, atentos para fazer, né? Então, esse 1º de maio, que a gente honra os trabalhadores da terra, nós devemos colocar na nossa mente de que são todos os dias da nossa vida para serem comemorados como uma grande dádiva de estarmos encarnados nesse planeta, nessa escola, que não é fácil, muitas vezes, passar de ano, viver aqui. Mas se aqui fomos colocados é porque precisamos passar por esse processo de evolução, precisamos aprender, precisamos compartilhar e evoluir. Senão, não estaríamos aqui. Existem outros mundos, não é? Bem, então, se você quer saber se o seu trabalho terminou, se você quer saber se o seu trabalho agora já está ok, se você está evoluído, então a resposta é, se você está vivo, o trabalho não acabou. E para nós que acreditamos que a vida não tem fim, a evolução espiritual também não tem. Não tem descanso. Mas não precisa ser cansativa. Essa é a diferença. Vigiar para saber se nós estamos agindo com o nosso eu inferior ou nosso eu superior. É simples assim, apesar de às vezes a gente esquecer. Se nós pudéssemos aceitar uma sugestão que eu ouvi, que eu compartilho, que utilizo, é de que todas as noites, antes de dormir, nós fizéssemos um diário de como foi o nosso dia. Não precisa escrever, não. Se escrever é ótimo. Mas desde que você deite na cama por 2 minutinhos antes de fechar os olhos e se lembre, como foi meu dia hoje? Bem, se naquela situação eu consegui ser amorosa, eu estava com o eu maior. Nessa situação eu fui sarcástica, arrogante, não me dei bem, eu menor. Eu maior, eu menor. E vai colocando essas coisas na balança e no final de tudo, qual é a oração final antes de dormir? Que me faça ter forças para amanhã alimentar ainda mais o meu processo de evolução no meu eu maior. Sem se culpar pelo que aconteceu no dia. Porque estamos aqui aprendendo. E estar na Terra, evoluindo, não quer dizer que estamos aí porque estamos em processo de evolução, ou que já entendemos que existe uma essência, um eu maior em nós, não quer dizer que a gente está alheio aos processos de dificuldade. Pelo contrário, quanto maior o conhecimento, quanto maior você entende, maiores são as provas. Elas virão. Mas como você vai reagir? Com o eu menor ou eu maior? Isso sim, é uma escolha e é sua e é minha, de todos nós. Bem, e aí se você faz esse balanço e começa a corrigir todo esse percurso e acorda no dia seguinte agradecendo mais um dia de oportunidade para poder viver melhor, você pode sim ter sinais de você estar evoluindo pelo amor e não pela dor. E esses sinais são coisas que nós, egoístas, humanos, com todos os nossos defeitos, também já experimentamos em nós. Em algum lugar, em pouco lugar, em alguma coisa, em maior, em outra, em menor escala, larga escala, mas existe em nós. Porque o Criador é tão perfeito que não ia colocar em nós somente um carvão bruto para se descobrir diamante. Nós somos diamantes envoltos de carvão. E a cada vez que utilizamos o nosso eu maior com essas coisas que eu vou falar aqui agora, nós estamos lustrando esse diamante bendito que vai mostrar suas facetas, iluminar e se misturar a luz maior sempre. Esse é o trabalho. Então, quais sinais que a gente está evoluindo pelo amor e não pela dor? Quando nós temos aí um trabalho de amor, né? De agir com amor sobre tudo, sobre todos. Fraternidade, caridade, a devoção. Quem nunca foi devoto? Quem nunca foi caridoso? Quem nunca sentiu o prazer de viver, a alegria,
meta espiritual vindo para você, nunca sentiu uma sensação de bondade, um momento de equilíbrio que você possa guardar como âncora, que você pode ter esse equilíbrio. Amar o próximo, quem não? Quem nunca? Quem nunca amou alguém incondicionalmente? Quem nunca teve a aceitação de uma situação? Quem nunca teve fé, vontade e autorresponsabilidade? Esses são os indícios de que está caminhando pelo eu maior. Mas, também, na hora de fazer aquele resumo do final da noite, você pode ver se você caminhou pelo eu menor, que é o apego material excessivo, a indisciplina, a preguiça, a luxúria, o rancor, a vaidade, a inveja, o medo, o desequilíbrio emocional constante, o julgamento, o preconceito, a vaidade mentira, a maledicência, a culpa. Todos esses indícios são de que nós estamos no eu menor. Então, se nós formos dar uma olhada bem simples, nós temos em nós todas essas coisas do eu menor, assim como temos os atributos do eu maior. Por mais que você não o chame assim, você tem todas essas qualidades e tem todas essas manifestações de egoísmo. É só uma questão de escolha, porque evoluir você está evoluindo, eu estou, todos estamos, o planeta inteiro e o universo. Tudo está em constante evolução. Mas uns estão sofrendo muito com esse processo e outros menos. Bem, para trazer essa consciência melhor do eu maior e do eu menor, eu gostaria de lhes contar uma historinha que eu ouvi em uma palestra que eu achei maravilhosa e que é muito... elucida muito. É a historinha de um colar de pérolas, né? Que na tradição indiana é chamado de sutratma, o fio. É o seguinte, imagine-se então você, eu, essa pérola, tá? Então a pérola é o ser humano. A primeira coisa que uma pérola faz quando olha para si, quando começa um processo de olhar para si, ela pensa, nossa, como eu sou maravilhosa. Eu sou tão redonda, brilhante. Eu sou a mais maravilhosa, a mais brilhante, a mais bela pérola desse colar. Né? É o egoísmo agindo sobre nós. Quando a gente só vê a nós mesmos. Depois, essa ideia fica muito tempo arraigada em nós, porque o egoísmo ele é muito sedutor. Olhar para si mesmo é muito sedutor. Só pra gente, né? Esse é o entrave maior do portão de passagem, o egoísmo. E ela fica muito tempo assim, essa pérolazinha. Depois ela começa a sentir uma vontade de conhecer alguma coisa a mais, porque graças ao divino, existe uma chamada interna que vem em qualquer momento para todos nós, e aí a gente pergunta em algum momento, será que existe algo mais do que eu mesmo? E ela perguntou isso, essa pérola. Depois ela começa a sentir vontade de conhecer mais e mais, então ela encontra algo mais profundo nela e olha lá dentro. E aí ela vê um fio. Depois de muito tempo, porque ela olha, antes de ver o fio, ela olha e não reconhece nada. Sente um vazio interior. Fala, ué, eu achei que tinha alguma coisa a mais, mas só existe eu mesmo. Por que ela pensa isso? Porque ela não tem ainda o discernimento entre o que é uma coisa e o que é outra. Ela só se via como essa pérola e nada mais, a única. Então, sem o contraste, ela não pode saber o que é preto, branco, escuro, claro, pérola ou fio. Mas ela investiga mais um pouquinho e ela encontra um fio dentro dela. E aí, nesse momento, acontece um processo que acontece com todos nós do caminho também, que é a sensação maravilhosa de dizer, encontrei a minha essência. Eu sou especial. Já não sou mais ignorante do assunto, né? A gente não tem isso? Quando a gente encontra um caminho, a gente se sente, né? Ah, eu encontrei a minha essência. Mas ainda assim existe um tanto de egoísmo. Ela encontra uma essência e diz assim, eu encontrei. Tadinho dos outros, das outras pérolas. Não sabe que tem isso dentro. Pois é, né? Só que como também os atributos de Deus estão dentro de nós, apesar de todo esse egoísmo, a pérola sente vontade de compartilhar, para que todas as outras pérolas saibam que existe esse fio dentro dela, essa essência. E ela olha para as outras e diz, vocês têm, procurem. E aí ela parte a tentar então a convencer. Mas numa última clareza, olhando mais profundo, tirando mais um véu desse autodescobrimento, dessa autodescoberta, essa pérola se dá conta que aquele fiozinho que passava no meio desse colar todo, que ela achava que passava só dentro dela, ela vê que não passa dentro de cada um separadamente, que é um único fio que forma esse colar.
E essa parte da historinha, desculpa, me emociona, porque é a descoberta das descobertas. Que, na verdade, não é nada de novo. Sempre foi assim, mas descobrir esse uno. Independente de quanto individual nós somos, porque se fosse para ser uma massa só de coisa no universo, Deus fazia um bloco, né? Então, como Ele fez a gente indivíduo, nós temos a nossa alma, nossas centelhas dessa alma. É uma alma só, é um espírito só, é uma luz só, é uma força só, é o uno. Mas como ela foi fragmentada, existem esses fragmentos de alma, existe cada indivíduo, nós temos algo particular. Porém, o que nos faz realmente maiores e evoluindo no processo de nos tornarmos um com o todo é descobrir a chave dessa liberdade, da separatividade, que é descobrir a unidade. Que tudo que passa por dentro de mim, passa por dentro de você. Que a essência que tem em mim tem dentro de você. E que todas essas essências juntas tornam um colar só. Brilhante, muito mais brilhante do que se eu estivesse caminhando sozinho. E assim a gente consegue ver o eu maior e o eu menor. Quando a gente consegue ver que somos todos um, apesar de cada um ter sua individualidade, nós conseguimos ver uma coisa muito maior em nós. E aí, eu trouxe para vocês 3 das bem-aventuranças do Sermão da Montanha, que está em Mateus 5, versículo 3 a 16, que combina muito com esse momento da descoberta da pérola. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? São aqueles que sabem que são um espírito errante, que está por aqui, que está em aprendizado, mas que tem um eu maior e que tem sede de aprendizado, que eu tenho pobreza ainda de espírito, que eu preciso expandir, evoluir até encontrar o Criador. Então, os pobres de espírito, os que querem, têm sede de evolução. Os bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. É muito difícil para nós humanos imaginarmos que nós possamos ter um coração puro. Aquele que eu falei que na hora que a gente tem que passar, na última passagem antes de se fundir ao todo, a gente tem que pesar nesse coração a pena, né? A pena de mate. Tem que pesar menos que uma pena, porque nele não pode ter egoísmo, nele não pode ter tudo isso que faz a gente ser o eu menor. Só cabe o eu maior e maior e maior até se fundir ao todo. Então, vale a pena correr atrás de ter um coração mais puro, de limpar todo esse egoísmo, porque com isso veremos a Deus. E não é lá em outro plano, é aqui em nós, né? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificar é um atributo de todo ser humano. Pacificar a sua própria vida, pacificar a vida dos outros através dos seus dons, da sua palavra, da sua dança, da sua arte, da sua alegria de viver, da sua fé, da sua contribuição. Pacificando tudo, para tudo ficar mais em paz e a gente conseguir vencer os atributos dessa vida, né? As atribulações. Bem, nós temos, todo mundo fala que a gente tem uma criança interior, nós temos mesmo. E essa criança interior, ela quando estava lá em sua plena criancice, ela era muito ingênua, mas ao mesmo tempo pura. E aí ela fica guardada em nós para quando a gente cresce, a gente tem que ir lá, né, em terapia buscar, cadê ela? E se essa criança interior, eu queria que vocês perguntassem para vocês agora, essa criança interior que tinha sede de evolução lá atrás, se ela fosse agora encontrar você, se ela te procurasse, ela te encontraria? Ela te encontraria? Ela te reconheceria? Ela te encontraria com um sorriso, com alegria de viver, com avidez de evolução, de conhecer o mundo, de mudar o mundo, sem medo, sem malícia? Ela te encontraria? E vamos supor que ela te encontrasse. Se ela te encontrasse, o que você diria do que você se tornou? Com essa citação, eu queria dizer para vocês, lembrá-los, na verdade, que evolução não tem nada a ver com tempo de vida. Nada a ver. Lembrando que tudo evolui, todos estão evoluindo o tempo inteiro, pelo amor ou pela dor, ok? Mas existe um processo de evolução que você pode tardar, né? Ficar ali estacionando, parando, bloqueando o fluxo da divindade, de Deus, das leis. E aí você tem ali seus 16 anos, 20 anos, é uma pessoa arrogante, preconceituosa, egoísta, tudo. E aí você faz 80 anos. E você continua arrogante, preconceituosa, egoísta. Você evoluiu? Nada.
Então, evolução espiritual não tem nada a ver com o seu tempo de vida, com as experiências que você adquiriu, os seus conhecimentos. Tem a ver com quanto você conseguiu transformar o seu ego. Então, lembra de quantas pessoas que a gente não daria nada em termos de acadêmico ou de conhecimento? Quantos são os doutores que nem sabem ler e escrever e são doutores porque sentem Deus? Sentem Deus em suas vidas, na natureza. São simples, espalhados pelo mundo inteiro. Pessoas que conseguem sentir esse divino, independente do tanto que você do que conhece sobre a vida, mas conhece o que importa na vida. Então Sócrates trouxe pra gente, nesse momento aqui, uma citação. Adquiram virtudes e sabedoria em vida. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Haja para que eu te veja. Caminhar as nossas palavras. Tem um ditado xamânico que eu escutei de um curso que fiz, que diz assim: caminhe as tuas palavras. Se tudo que você conhece, estudou, não está servindo para que você caminhe as suas palavras, e não é fácil. Tem coisas que eu faço, caminho as minhas palavras. Tem coisas que eu falo e que eu não consigo ainda caminhar. Porque caminhar as palavras é adquirir a sabedoria desse conhecimento, que nada mais é do que conheci, compreendi, caminhei e compartilhei aquilo. Não pensar e saber uma coisa e compartilhar outra, né? Nós morremos todos os dias quando a gente vai dormir é uma morte. Todos os dias quando a gente acorda é mais uma oportunidade de viver. Todos os dias morremos e vivemos. Então agora eu gostaria que vocês buscassem pensar na morte como conselheira da sua vida. Nesse lugar mesmo, da morte. Aquela morte que a gente não gosta de falar. E que a gente sabe que existe, né? Existe porque, tá, é fato. Perdemos parentes, já perdemos muitas pessoas, todo mundo que é vivo morre, né? E aí vem uma situação dessa como agora, na pandemia, e mostra pra gente assim, tem morte pra caramba acontecendo, né? Tem covas e covas sendo abertas para colocarem corpos que não vão conseguir nem se despedir de ninguém. Então a morte é uma realidade. Mas a gente não gosta muito de falar disso. Sabe por quê que a gente evita falar da morte? Acho que não é nem muito medo de deixar o plano terrestre ou não saber se existe outra vida, não. Acho que o maior medo de falar da morte é porque a gente não quer se responsabilizar pela vida que está levando. Esse é o medo de pensar na morte, sabia? Pensa um pouco. Eu não quero nem pensar em morte, porque se eu pensar em morte, eu tenho que pensar como eu estou vivendo. Se você soubesse então que você ia morrer amanhã, porque pode ser. Ninguém te garante que vai ter anos e anos. A gente pensa, né, que vai ter anos e anos de vida. Nesse momento da Terra, a gente está vendo gente morrer com 20, 30, 40, 50. Gente se salvando com 90. Então, a gente não dá para saber quando a gente vai morrer. Então, se você fosse morrer amanhã, me responde. Você estaria vivendo como você está vivendo hoje? Se você tivesse essa oportunidade de saber que você só tem mais um dia de vida, você viveria como você está vivendo hoje? Que perfume você quer deixar na sua vida? Na sua passagem pela Terra? Que pegadas você quer deixar? Lembra quando a gente está num velório, em algum lugar assim, e a gente vê ali a pessoa que morreu e a gente fala: ai, como eu gostava, nossa, eu ia na casa dela ontem e não fui, como eu queria ter ido. Começa a vir um monte de culpa, remorso, né? Agradecer, nossa, foi tão boa na minha vida essa pessoa. Pessoa maravilhosa, que pena que foi embora. Ou então, que bom que foi, né? Tem isso também. Então imagine agora, vamos imaginar, isso é muito importante, de verdade. Imagine agora teu velório. Desculpa, mas é importante. Imagina que você tem até a oportunidade, de ir pelo plano espiritual, de acompanhar os pensamentos das pessoas que ali estão e das outras que não puderam ir, que gostariam de estar ali. O que elas diriam de você? Que foi uma pessoa generosa, uma pessoa que tocou a alma delas, que por onde você passou você deixou um pedacinho de luz, que por onde você passou você deu caridade, amor, acolhimento, conhecimento, ou que você foi uma pessoa tão amarga, tão deprimida, tão sem gosto de viver, tão morna. Então pense, qual é o recado que você quer deixar? Porque é só pra isso, a gente é semente, gente. A gente nasceu, depois a gente vai ser enterrado. Semente. Essa semente vai brotar o quê? Nos nossos filhos que ficam, nos nossos amigos que ficam. O que vai perdurar no mental dessas pessoas? O que vai perdurar sobre nós?
o que nós fomos, as pegadas que deixamos e o perfume ruim ou bom que deixamos no ar. Então, quando a gente pensa em meta, na meta do dia da manhã, na meta de quando a gente puder sair de casa da quarentena, quando a gente pensar no que a gente vai fazer no próximo ano, já que esse está tendo essa pausa, a nossa meta maior não tem que ser o dia seguinte, ela tem que ser a meta final, o dia da morte. Se a sua meta final, no seu último dia de vida, de contribuição, do que você conseguiu ser de melhor como ser humano nesse planeta, nessa fase de evolução que você teve aqui, nessa passagem rápida, porque é breve, muito breve. Quando a gente vê, já foi, né? Então, se você já souber que você quer ser contribuição no mundo, que você possa ter levado alegria, que você possa ter feito uma pessoa ter querido viver melhor, que você possa ter harmonizado a vida e o corpo de alguém, que você pode ter deixado uma mensagem de carinho, de evolução no coração dos seus filhos, dos seus familiares. Se essa é a sua meta final, todas as outras metas que você trace na sua vida a partir de agora, o dia de amanhã, o que você vai comer para alimentar esse corpo, porque esse bendito veículo, ele vai durar mais tempo se você cuidar. Porque o dia de morrer a gente não sabe, mas como morrer sofrendo com doenças, essas coisas, a gente pode escolher, né? E isso tem a ver com quem a gente escolhe. Então, se você pode escolher viver tudo, não existe nenhum prazer da terra que é proibido. Nada. Todas as delícias, os confortos, os bens materiais, está tudo disponível. Nós somos filhos de um Criador infinitamente abundante, a gente pode ter tudo. Não é o problema o que você faz, que trabalho você exerce, como é que você caminha, se veste, nada disso importa, desde que você esteja alinhado com a meta final, que é de como você vai deixar o seu perfume no seu último dia. Essa é a sua linha de evolução espiritual. Nesse último dia, para ir para uma próxima vida, como acontece com o pensamento espírita, ou se para quem acredita em uma única vida, mais rápido, urgente ainda, né? Só tem essa vez. Então vai correr atrás de deixar esse perfume, esse legado. Porque o que adianta viver? Acordar, dormir, viver assim, rotineiramente, sem ter nada para deixar. Então, se tudo que você tiver de meta, a partir de hoje, para amanhã, para os próximos meses, para os próximos anos na sua vida, estiver alinhado com a meta do seu último dia de vida, a gente pode fazer tudo. E se a gente conseguir ver, através da observação interna, que esse momento maravilhoso que está acontecendo agora, apesar de dolorido, vem nos trazer a oportunidade de estarmos mais dentro de nós e verificar e fazer essas perguntas, se a gente conseguir ver se a gente está caminhando no eu menor ou no eu maior, a gente consegue alinhar essa rota. Por mais que a gente não veja, por mais que a gente não creia, porque não pode tocar, não pode compreender, não pode controlar, existe algo dentro de nós que acende essa chama de querer evoluir, que está nas remanescências da nossa alma, no silêncio, na voz do nosso silêncio. Mas é uma voz que para ouvir a gente tem que silenciar mesmo, silenciar o barulho da mente, das emoções distorcidas, dos exageros, dos medos, fechar os olhos e ouvir essa quase inaudível voz que o silêncio traz e que faz a gente pensar e lembrar quem a gente é. Então você pode pegar, fechar os olhos, tentar escutar essa voz e se não escutar ainda, faz só uma pergunta, faz uma pergunta para a vida. Faz uma pergunta para a sua vida. Vida, eu estou vivendo como eu deveria? Como eu preciso para evoluir? E escute a resposta. Queira com coragem escutar essa resposta e a partir dessa resposta você vai ter uma bússola que vai te orientar se você está vivendo para evoluir no amor ou na dor. Do que a gente é construído, hein? A doutora Clarice Pinkola Estés, ela deixou uma citação assim, ó: quando um grande navio está no porto ancorado, ele está seguro, não há dúvida. Mas não é para isso que grandes navios foram feitos. Então a melhor coisa que nós podemos fazer pelos nossos, pelos que amamos, pelo universo, pelo planeta Terra, é evoluirmos como seres humanos espiritualmente. Nós somos construídos não de carne, osso e de matéria. Nós temos isso para nos locomover nesse bendito planeta. Mas somos feitos de luzes das estrelas. Nós somos seres estelares. Somos da luz divina. E aí, se você tiver dúvida disso, o seu guia é o seu coração. Pergunte lá dentro. Feche os olhos e vê se você realmente é feito só de carne, osso e matéria. O seu coração é o seu maior guia. E o que mais importa é viver de acordo com os princípios divinos, que são
amor, amor e de novo amor. E aí eu lhes convido agora a pensar em todos os seres humanos que já passaram por essa terra, grandes humanos, muitos conhecidos, que parece uma lista pequena, né? Mas muitos e muitos desses gigantes doutores de entender o divino, que a gente nem conhece, que vivem tão distantes e desencarnam sem a gente nem saber, e que compreenderam essa essência, esse segredo da evolução, de uma forma maravilhosa, e que deixaram legados, deixaram perfumes. E aí existe um deles que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, que deixou uma mensagem, uma súplica. Porque esse sim, ele entendeu que ele podia ser um agente transformador, porque ele não veio aqui para outra coisa, para ser um agente transformador de si e dos outros, e veio nos ensinar com essa súplica que nós também podemos ser. Porque o que um ser humano consegue fazer, todos conseguem. É só não ter preguiça e entender que é urgente que nós façamos essa evolução espiritual, que tenhamos escolhas no nosso livre-arbítrio, não para tentar fazer pseudo-criação, e sim para co-criar com o divino uma vida de paz, independente das atribulações que a vida traga, porque vai trazer. Quanto mais podemos suportar, mais lições vêm, mas como a gente encara essas lições é que mostra em que caminho a gente está, de que forma a gente está caminhando. Existiu esse ser humano, então, que eu gosto muito, que entendeu essa mensagem. E que se eu pudesse resumir tudo que eu disse aqui para vocês agora, e tudo mais que vocês possam vir a estudar sobre evolução espiritual, e tudo mais que ainda surja, eu sinto em meu coração que o que a gente vai ler agora resume tudo o que um ser humano precisa na vida para evoluir. Então eu lhes aconselho, caso queiram, como eu faço, a deixar isso grudado na sua frente, de quando você se levanta de manhã e se lembrar. Esse grande ser humano que passou por nós e nos inspirou a ser igual, ele viu que tinha força para pedir algo que ele podia dar conta de fazer. E assim ele pediu: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. E onde houver trevas, que eu leve luz. Ó Mestre, fazei de mim instrumento de vossa paz. Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para uma vida eterna de evolução espiritual. Minha honra e minha gratidão a São Francisco de Assis. E morrer é morrer para o ego, para o egoísmo. É morrer para o pequeno eu e nascer para uma vida eterna do eu maior, junto ao Criador. E é assim, meus irmãos, que eu gostaria de encerrar a nossa live hoje e dizer que precisamos entender de uma vez por todas que nós estamos no mundo, mas nós não somos esse mundo, porque tudo que acaba não é a gente. Tudo que perece não é a gente. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos de algo muito maior, de lugar muito maior. E que entender isso significa que a gente pode viver no mundo com muita abundância, com muita alegria, com muito prazer, com as dificuldades que ele vem a trazer, porque nada vai atingir tão forte assim, nada vai dar desespero, vontade de sair da vida, nada disso vai acontecer, porque eu sei que eu não sou desse mundo. Eu só estou aqui. E se eu estou aqui é porque eu preciso estar para aprender, para ensinar, para evoluir espiritualmente. Então é com essa mensagem de que é possível suplicar ao divino que nós sejamos esse ponto de luz em cada lugar que formos, independente do que a gente crie e recrie de escuridão,
Eu lhes deixo com a mesma oração na voz dessa cantora maravilhosa, Maria Bethânia, e que a gente possa se despedir agora em amor, em confiança de que tudo isso vai passar, porque vai passar. E quando passar, a gente tem que ter saído dessa quarentena melhor. A gente tem que ter saído mais fortalecido desse caminho. A gente tem que ir abraçar o próximo e fazer todas as coisas que a gente fazia com maior consciência. Porque senão, é melhor que a gente fique trancado. Que a gente tenha liberdade para sair, se a gente puder saber usar melhor ela. Se for para continuar nesse egoísmo que trouxe tanto mal à Terra, que a gente se tranque até conseguir se alforriar. Gratidão. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Vou deixar vocês ouvindo, tá? Vou ver aqui quem tá aqui. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Ser amar, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E que a gente possa logo cantar juntos esse hino no Cura-te, como a gente sempre fez. Gratidão, irmãos. Boa noite. Boa evolução.